Olá, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Aqui é uma aula gratuita sobre estratégia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os 5 elementos da estratégia segundo Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. São elementos interessantes. É óbvio que essa obra ela já foi atualizada, principalmente como autores, né, como von Clausewitz, o próprio Napoleão, enfim, tem vários autores aí que já atualizou esse livro, mas ainda tem muita coisa que é válida, inclusive esses 5 elementos que eu vou falar com você aqui hoje, tá? Eu sou o professor Vitor Pinho, eu ensino gestão do conhecimento e aqui nesse canal eu falo sobre propósito de vida, estratégia pessoal, produtividade para você fazer acontecer a sua estratégia, mas eu confesso que eu tenho uma queda especial pelo tema de estratégia, por isso que você vai ver muito vídeo sobre esse assunto aqui. Tudo bem? Então, para a gente ir aqui para o conteúdo do vídeo, eu queria te dizer que esse é um conteúdo muito rico e que você precisa dominar esses 5 elementos para você desenvolver a sua própria estratégia pessoal, a estratégia para sua empresa ou sua estratégia de carreira. Ok? Então vamos lá para o primeiro elemento. Deixa eu colocar aqui na tela para você, tá? Primeiro elemento da estratégia, segundo Sun Tzu, é o elemento da doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é o conjunto de regras, princípios, valores, e essa doutrina ela serve para guiar as suas ações. No caso da estratégia militar, isso aqui serve para manter os soldados em coesão, né? Para manter os soldados unidos dentro de um propósito. Então, na minha opinião, esse aqui é o elemento mais importante e eu não considero que foi coincidência que o Sun Tzu colocou em primeiro, né, em primeiro lugar da lista como sendo a doutrina. Porque entenda, a doutrina é o que vai fazer com que a sua estratégia seja coerente, é o que vai eliminar os conflitos. Então, por isso que eu coloquei até a imagem de um monge aqui, porque isso requer um pouco de, aliás, bastante reflexão, bastante meditação para você definir quais são os seus valores. Isso é tão importante porque se a gente olhar, por exemplo, né, na aviação, os pilotos eles já possuem uma doutrina que, mesmo que não exista um padrão, uma regra definida para uma determinada situação, há um modus operandi, né? Há uma expectativa da forma de agir desses pilotos da aviação. Então isso acontece em diversas áreas e na estratégia é exatamente isso que significa a doutrina. No momento em que não tiver o plano, no momento em que o plano não estiver cobrindo, no momento em que for algo totalmente inesperado, qual será a sua ação? Então, a sua ação será guiada justamente pela sua doutrina. Então, você entende como isso aqui é importante para manter a coerência e impedir que você entre em conflito dentro da sua própria estratégia. É isso que Sun Tzu quer dizer, ok? Então, vamos seguir aqui para o segundo elemento, que é o elemento do tempo. Mas entenda que o tempo aqui não é somente o tempo decorrido em horas. Também não é somente o tempo em termos de clima. Na verdade, até a isso que o Sun Tzu se refere no tempo como sendo questão de noite, dia, frio, calor. Mas é claro que a gente precisa extrapolar esse conceito e a gente precisa entender que, na verdade, tempo aqui diz respeito à circunstância. Então, é a capacidade do estrategista avaliar a circunstância, se é favorável para si, se é desfavorável, se é um momento neutro e você pode transformar essa circunstância neutra a seu favor, você utilizar a seu favor. Então, isso significa o fator tempo. Será que é esse o momento de você tomar a sua ação? Será que é esse o momento de você abrir o negócio? Será que é esse o momento de você arriscar o seu dinheiro? Será que é esse o momento de você largar a sua carreira? Será que é esse o momento? É claro, né, que você tem que se perguntar isso com realismo e isso faz parte da estratégia. É saber analisar circunstâncias, o momento correto de ação, tá bom? Então vamos aqui para o próximo elemento, que é o elemento do terreno, né? Até já utilizei essa imagem aí, eu achei a imagem muito bonita, na capa do vídeo, mas entenda aqui o que é terreno. Terreno significa onde você está pisando, né? Claro, professor Vitor Pinho, eu sei que é isso, mas extrapole esse conceito. O terreno significa que você conhecer as regras do jogo, você saber identificar a sua posição. Ela é vantajosa ou não é? Você saber identificar quando a sua posição é vantajosa e quando não é. Diversas guerras já foram decididas justamente por uma questão de posicionamento. Dizem que a guerra civil americana terminou justamente numa batalha por causa de um aclive, né? Tinha um exército que estava mais acima, um exército que estava mais embaixo, e há uma regra, há conhecimento de todo mundo que você não ataca quando você está numa posição inferior do terreno, e foi isso que aconteceu na Guerra Civil Americana. Então, o posicionamento é isso,
é você escolher onde se posicionar e você entender as regras do jogo. Então, por que você escolheu determinado público-alvo? Por que você escolheu determinado mercado? Então, esse é um elemento que faz parte da estratégia, também segundo o Sun Tzu. Vamos seguir aqui. O quarto elemento, esse é um elemento interessante, é o elemento do mando. O que significa o mando? O mando diz respeito à sua capacidade de tomar decisões sábias, de tomar decisões acertadas. E veja como isso aqui está conectado com os elementos anteriores, principalmente com o elemento da doutrina. Porque se você tiver, evidentemente, uma doutrina bem definida, se você tiver consciência, tiver assimilado essa sua doutrina, ou seja, esse conjunto de regras, valores, princípios, você tem que utilizar essa doutrina para tomar decisões com sabedoria. Você precisa ser justo com você mesmo para você tanto se cobrar quando necessário, admitir que você não teve um bom desempenho, ao invés de responsabilizar os outros, mas também na hora de você bonificar a si mesmo. O Sun Tzu, evidentemente, ele falava desse contexto para você ser justo na hora de promover soldados, na hora de punir os soldados, quando eles agirem de forma correta ou incorreta. Então isso significa o mando, é a capacidade de você ser justo na sua avaliação, de você tomar decisões com sabedoria. E finalmente aqui o quinto elemento da estratégia segundo Sun Tzu é o elemento da disciplina. Disciplina aqui não significa o que você está pensando que é, né? Não significa aquela coisa de punição. Disciplina aqui não é isso. Disciplina significa, olha essa imagem novamente aqui, como eu coloquei, significa organização. É a capacidade da pessoa colocar um plano, uma estratégia, né, em prática de forma organizada. Perceba que na guerra, essa era uma questão muito crítica. Se um exército perdesse a formação, se um exército fosse disperso, a guerra estaria comprometida, o resultado da batalha estaria comprometido. Então a organização é justamente a capacidade de você se manter firme na sua estratégia. Von Clausewitz, muitos anos depois, ele veio dizer que esse era o elemento, inclusive, que diferenciava um estrategista, uma pessoa que tinha condição de ser um estrategista militar, de uma pessoa que não teria condições. Mas eu te digo por que o Von Clausewitz disse isso. Porque, segundo Von Clausewitz, a parte mais difícil da estratégia é você ter o sangue frio para observar as coisas acontecerem, muitas vezes não necessariamente como planejado logo de início ali, e você mesmo assim manter a sua estratégia. Manter o foco naquilo que você definiu como sendo a sua estratégia. Então, por isso que a disciplina é um elemento crítico, porque você se mantém organizado e você não desvia daquilo que estava estabelecido, né? Se você refletiu, se você tem uma doutrina, se você avaliou o elemento do tempo, se você avaliou o terreno, se você já tem a prática do mando, né, de tomar decisões acertadas, então você tem que manter-se firme para não sair do seu propósito e não sair da sua estratégia. É isso que significa a disciplina. Tudo bem? Então fico por aqui, deixo um grande abraço para você e até o próximo vídeo, que nós vamos continuar sempre trazendo conteúdos com profundidade sobre estratégia aqui nesse canal. Grande abraço!